Bom dia, pessoal. Mais uma vez, Evangelista Cleverson vem cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Está pronto para mais uma mensagem diária? Vamos ouvir a voz de Deus, porque a boca de Deus fala conosco. E o maná dos céus é posto à mesa para o alimento espiritual. Gostaria de trazer hoje para vocês, nesse primeiro dia, Salmo de número 23 e versículo de número 4, que diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nesse momento eu quero ficar apenas nesse primeiro versículo ali, a parte A do versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Amados irmãos e irmãs, sabemos que o caminho do homem é perigoso. O caminho que muitas vezes trilhamos é cheio de espinhos, cheio de pedras. Encontramos muitas dificuldades ao caminhar a todo instante. E às vezes nós perguntamos aonde está o nosso caminho. Eu gostaria de falar com você justamente nesta manhã a respeito do caminho. No livro de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 30, nós vemos também um homem que pelo caminho ele andava e acabou sendo assaltado. E este homem ferido, caído ao meio do caminho, ali pelo mesmo caminho, passa então um sacerdote lá, cansado, machucado, com dor, com frio. Mas esse sacerdote permanece pensando apenas nas coisas de Deus e deixa o seu próximo ali do lado, sofrendo. Logo em seguida, no mesmo caminho, um levita cantando, entoando os garantos lindos, maravilhosos ao nosso Senhor Deus. Mas quando passa pelo seu próximo, ele ali deixa o seu próximo, ferido e machucado. Mas finalmente nisso vem um samaritano que pelo mesmo caminho encontra aquele rapaz ferido. E daquele rapaz ferido, ele toma em suas mãos, cura, limpa as suas feridas, entrega a ele, glórias a Deus, na primeira pousada que encontra, paga para que cuide dele até que fique bom. O caminho de Deus é assim, o caminho que Deus escolheu para nós é exatamente assim. Basta nós escolhermos quem somos. Se somos aquele que realmente diz que serve a Deus, que anda com os pensamentos no alto, mas muitas vezes não enxerga a dificuldade do nosso irmão no caminho. No caminho talvez somos aquele que gostamos de ensaiar hinos, de estar em grupos de louvores, de aprender a tocar violão, bateria e tudo o que for para louvar o nome do Senhor. Mas esquecemos do nosso próximo que está ferido. Mas a principal obra do caminho do Senhor é justamente quando nós, que somos os samaritanos, muitas vezes odiados, muitas vezes rejeitados, muitas vezes sem oportunidades nos nossos ministérios, mas quando nós passamos por aquele necessitado, por aquele vizinho que muitas vezes nos magoa, nos fere, mas sabemos que ele está precisando. Aquele irmão que até serve a Cristo, mas sabemos que às vezes tem 3, 4 filhos e não tem conseguido um emprego para sustentar os seus filhos. E nós vamos lá e o ajudamos, socorremos. Não é a ele que nós encontramos no caminho. Não é apenas o próximo que encontramos no caminho, nós encontramos a Jesus Cristo. Às vezes, nós também procuramos caminhos que não devemos andar. Também em Atos, capítulo de número 16, Paulo relata que ele, estando, glórias a Deus, indo em direção a Ásia, ele é impedido pelo Espírito Santo de Deus. E ele então retorna a Troade, e em Troade, quando ele desce a cidade de Troade, ele tem uma visão de um varão que pedia para ele passar por Macedônia. Impedido de ir no seu projeto, no seu caminho, no seu ideal, mas impedido por Deus. Muitas vezes Deus vai nos levar em lugares que nós não queremos. Muitas vezes Deus vai evitar os nossos projetos para que os projetos deles
possa ser encontrado. O caminho não pertence a você mais, meu filho. Eu não sei o que você tem passado por esse caminho, mas talvez seja a hora de você realmente escolher um lado, um caminho certo a seguir. Sim, nenhum caminho é perfeito, não. Todos os caminhos vão ter lágrimas, vão ter sofrimento, pois que no mundo nós teríamos muitas aflições. Mas Cristo nos diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Nós vemos realmente no versículo de número 23, no versículo de número 4 do capítulo 23 de Salmos, dizendo que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aqui o salmista, rei Davi, ele fala que ele está andando, que ele está, ainda que ele permeasse por um vale, e o vale é o quê? Uma grota cercada de muitas montanhas, e não tem para onde ir, não tem para onde olhar, e normalmente quando uma ovelha, ele se colocando na posição de ovelha no Salmo 23, ele passando justamente pelo vale, ele sabe que tem os perigos. Tem sim os animais selvagens, os lobos, sempre à espreita querendo atacar. E o vale é de sombra, é escuro. A sombra da morte permeia. Mas ele diz: ainda que eu andasse, não que eu parasse, não que eu voltasse atrás, não que eu desistisse, mas sim que eu andasse. Continue a andar no caminho em que Cristo escolheu. Deixe, muitas vezes, os caminhos que não pertencem a ti mais. Saia desse mundo que não nos pertence. Nós temos que viver no mundo, assim como José teve que viver no Egito para que se cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Mas José nunca pertenceu ao Egito. Assim como Daniel teve que ser levado cativo para o povo de Babilônia, mas Daniel nunca pertenceu à Babilônia. Quer saber qual é o teu caminho, meu querido? Eu vou encerrar essa mensagem diária citando para você João, capítulo de número 14, versículo de número 6, a qual o mestre, o nosso ensinador, nosso Senhor e Salvador, nos diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chegará ao céu se não for por Cristo, porque Ele é o caminho. Não encontrou teu caminho ainda, meu filho? Não encontrou teu caminho ainda, minha filha? Tem sofrido aí com tantas desilusões, com tantas traições, com tantas pancadas que a vida te dá? Rejeitando, na verdade, dizendo: eu sou rejeitado, ninguém me ama, ninguém me quer, estou pensando até talvez em tirar a minha vida, porque realmente eu não tenho mais motivo para viver. Eu te digo, tu tem. Tu tem um motivo para viver, porque a tua vida não pertence mais a ti. Até quando você vai se permitir se enganar e não enxergar que o caminho é o Senhor? O autor da vida é Ele. E Ele está apenas esperando por você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando estiver no vale, ande. O vale é cercado por montanhas e você vai perguntar: de onde vem meu socorro, irmão Clevers? Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para o monte. Da onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Tenha um bom dia e a paz de Cristo.